Essa aula teórica, ela envolve toda a unidade 4 do livro, né, de farmacologia veterinária, e eu vou discutir com vocês alguns tópicos que são os anestésicos inalatórios, os anestésicos intravenosos, depois os anestésicos locais, os anticonvulsivantes, ansiolíticos, hipnóticos e antidepressivos. Estágios clínicos da anestesia geral. A primeira coisa é o animal não sentir dor. Depois, um segundo estágio que você observa, né, isso na parte clínica, isso é descrito principalmente em humanos, né, que é mais fácil, o delírio, né, o animal não sabe que ele está delirando, né, mas isso é descrição humana, né, então é o estágio 2. Depois, o estágio 3, que é a anestesia cirúrgica, é quando você sabe que aquele animal está anestesiado, está com ausência de reflexo autonômico, você estimula o músculo e ele não responde, e etc. Isso também é prática médica que vocês vão aprender depois. E o estágio 4, que causa paralisia respiratória. Então, você passou, foi além da anestesia geral e causou uma paralisia respiratória no animal. Isso corre risco de levar o animal a óbito. Tá? Então, esses são os 4 estágios da anestesia. Então, realmente tem que ter uma especialização, né? Se você é um cirurgião, dependendo da cirurgia, precisa ter um anestesista do lado para controlar a anestesia, porque você não pode parar o procedimento cirúrgico para anestesiar o animal, ok? Bom, então, composição de uma anestesia geral, né? Então, aqui tem 2 anestésicos gerais, o Propofol, que é um alquil, fenilalquil, né? Depois a gente vai ver a estrutura aqui, que dá origem ao nome. O Propofol é um anestésico geral que é dado por injeção intravenosa. Depois, associado, vem o isoflurano, que é um anestésico inalatório, e o vecurônio, que é um bloqueador da junção neuromuscular, que é para causar relaxamento da musculatura periférica, né, sem esperar que o anestésico faça isso. Tá? Então, você está dando uma retaguarda. Tá? O vecurônio não é um anestésico. No caso, o propofol e o isoflurano são 2 anestésicos. Geralmente, você pode começar com o propofol, que você vai induzir anestesia, tá? Já causa um certo relaxamento também, mas também está entrando com o vecurônio, para não exagerar na dose do anestésico, porque pode causar paralisia respiratória, tá? Então, induz a anestesia com propofol, de forma intravenosa, e, ao mesmo tempo, você está entrando com o isoflurano, que é para manter o animal anestesiado. Então, isso seria, assim, um quadro de anestesia, tá? Você associar o intravenoso, ou como indutor, e o gasoso inalatório para manter o animal anestesiado. E o relaxante muscular, né? Vai lá no nervo autonômico, na placa motora, e bloqueia os receptores nicotínicos, impedindo a ação da acetilcolina na placa motora. Isso nós já vimos, né? Então, ele faz parte também aqui da associação para uma anestesia geral. Então, isso daqui é um quadro inicial da anestesia geral. Bom, anestésicos inalatórios, nós temos o óxido nitroso, que é este NNO- aqui. Eu acho que, se vocês quiserem, ao invés de colocar no chat, né, que para eu apresentar a tela inteira aqui com o slide não dá para enxergar o chat, aperta o microfone e já fala, já faz a pergunta, tá ok? Pode interromper, não tem problema. Edson, Oi? no caso, o vecurônio, ele só seria, tipo, utilizado para que a anestesia pegasse mais rápido? Porque, tipo, essa ação de relaxamento muscular seria o terceiro estágio da anestesia, não é? Ou não? Isso, exatamente. Mas antes, você não precisa esperar que o anestésico geral atinja o relaxamento muscular. É como se eu pudesse começar a operar mais rápido, então. Não mais rápido, o vecurônio não vai acelerar, ele vai acelerar no relaxamento muscular para você não correr risco. Então, você não precisa esperar que o anestésico geral controle
à musculatura esquelética do animal. Você dá essa retaguarda com o bloqueador nicotínico, o antagonista nicotínico. Assim eu tenho certeza que ele não vai ter espasmo e nem dor, é isso? Exatamente. Não, Tá bem. dor não, perdão. Tá? Não vai ter espasmo muscular. Tá bem, obrigada. Porque o relaxante muscular, né, no caso do Vecurone ou dos bloqueadores nicotínicos da junção neuromuscular, não são analgésicos. Não tem efeito analgésico. Ok? Ele relaxa, o músculo está relaxado. Mas se você for lá cortar o músculo, o animal sente dor. Entendi. Tá certo? Aí Tá ele bem. vai ter o efeito de analgesia, o anestésico inalatório e o anestésico intravenoso, se estiver associado. Tá? É muito comum, né? Eu tenho aqui o acesso ao livro de receita, de receituário de anestesias do Hospital Veterinário, que o professor Adriano compartilhou comigo, e o que acontece? Praticamente, assim, 70, 80% das cirurgias feitas no hospital, eles usam bloqueador da junção neuromuscular. Ou é vecurônio, ou é pancurônio, tá ok? Ok, professora, obrigada. De nada. Então, aqui, o óxido nitroso, ele está aqui mais como para ilustrar, né, que é o começo da anestesia, dos anestésicos inalatórios, mas depois, rapidamente, apareceu o alotano, né, que é um halogenado, né, para recordar o tempo de colégio de todo mundo, é porque tem halogênio, né, então, a flúor, bromo e cloro, esse é o alotano, então, altamente halogenado, né? Então, isso que é chamado um anestésico inalatório halogenado. Bom, qual o problema do alotano? Nós discutimos já no caso clínico o problema que o alotano causa lesão hepática, né? Porque ele se distribui no fígado, é lipossolúvel, tá? Todo anestésico é lipossolúvel, obviamente, mas ele acumula no fígado e também no tecido adiposo. E ele causa lesão hepática porque o fígado acaba tentando metabolizar este anestésico e acaba sofrendo lesão. Aí aumenta a ST, a LT no plasma do animal. Bom, saindo do alotano, né, que é um dos primeiros gases inalatórios usados em anestesia, tem outros exemplos aqui, todos halogenados, né? Flúor, todos os carbonos da molécula, flúor, cloro, né? Então, está aqui o enfluorano, o isofluorano e o desfluorano. Então, só para vocês terem uma noção de onde vêm os nomes, né? Tudo é flu aí, porque tem flúor, com exceção do alotano. Né? Bom, um conceito, né, que provavelmente o professor Adriano vai esperar que vocês cheguem lá sabendo já. E se ele fizer uma pergunta, eu espero que vocês tenham a resposta na ponta da língua, tá? Pressão de vapor e ponto de ebulição, né? Essas características de um agente inalatório, do anestésico geral, é muito importante, tá? Então, vamos analisar essa tabela aqui. Então, eu tenho aqui o anestésico, vários nomes, né, exemplos, e a pressão de vapor que foi medida a 20 graus. Primeiro, né, falei da química, passamos pela tabela periódica, agora vamos para a pressão de vapor, né, pura química, fisicoquímica. Então, aqui, ó, o servofluorano tem uma pressão de vapor de 157, o desfluorano de 669 e assim por diante, tá? E o óxido nitroso, que é uma pressão a menorzinha de todas, que é 38. Bom, o que acontece, por que essa pressão de vapor é importante? Porque a pressão de vapor é a pressão, por exemplo, se você imaginar o container, né, o botijão do seu anestésico, tá? Ou o frasco do seu anestésico, que você vai utilizar. Você precisa fazer isso entrar pela via inalatória. Então, ele precisa ser vaporizado, ele precisa sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. E essa pressão de vapor, ela mede o quê? Em equilíbrio, né, enquanto o seu frasco está fechado, é quanto de gás existe em equilíbrio com aquela forma líquida. Tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, eu paro. Depois tem o texto que eu coloquei no roteiro de aula, né?
e vocês dão uma recapitulada. Aqui dá para a gente tirar algumas características, né? Então, quem é melhor? É melhor ter uma pressão de vapor alta ou baixa? Então, isso é um primeiro parâmetro do seu anestésico inalatório. Então, indo para a terceira coluna aqui, ó, tem o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição ele está diretamente relacionado com a pressão de vapor. Então, ó, o sevoflurano com uma pressão de vapor de 157 milímetros de Hg a 20 graus, ele só entra em ebulição, ou seja, passa do líquido para o gasoso, a uma temperatura de 58 graus. Tá? Já o desflorano, que tem a maior pressão de vapor, 669, ele tem um ponto de ebulição menor, 22,8. E ele é o pior dos anestésicos inalatórios, é que ele tem baixo limiar para induzir anestesia, tá? Ele é o mais difícil de induzir anestesia dentre essa lista de fármacos que está aqui por causa justamente da alta pressão de vapor da molécula, né, do composto. E a outra coisa que chama atenção, na pressão de vapor, o que acontece? Se você tem um ponto de ebulição alto, para você conseguir induzir anestesia, você tem que olhar a pressão do ambiente da sua sala cirúrgica. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar a 20 graus no ar-condicionado, tá? Você não vai conseguir anestesiar um animal, provavelmente com sevoflurano, com isoflurano, com alotano. Por quê? Porque não vai sair do botijão, tá? Para ser inalado pelo animal. Você vai precisar aquecer a sua sala para fazer com que aumente a pressão de vapor, tá? Tenha mais vapor nesse líquido, em cima do líquido, para poder chegar ao animal por via inalatória. Tá? Não é o líquido que vai entrar por via inalatória. Alguma dúvida até aqui? Eu. Professor, Sim. eu não entendi direito a parte de pressão de vapor. Na parte de ponto de ebulição, quanto menor, teoricamente, melhor, porque o fármaco vai conseguir, a anestesia vai entrar no estado vaporizado mais fácil, certo? Isso. Aí eu Então, não entendi a pressão de vapor. Você disse que ela é mais ou menos a quantidade que o líquido que você tem no frasco que vai virar no estado gasoso, eu não entendi. tá. Imagine que você está com um líquido dentro de uma garrafinha, tá? O seu Tá, botijão, tá, né? Aí você tem ali 80, vamos pegar metade da sua garrafa de anestésico está com líquido, que é o anestésico, ok? certo. Aí, quanto desse anestésico gera de gás em cima dele? Que está tentando escapar, tá? Ah, Essa tá. pressão de vapor Na própria garrafa. isso, exatamente. Quantas Entendi. moléculas na superfície ali, né, do seu líquido, quantas moléculas tentam escapar num determinado momento? Então, aquela fração que escapou é que exerce pressão em cima do líquido que está embaixo. Entendi. É o vapor do líquido que está ali em cima, certo? Beleza, obrigada. De nada. Então, imagine moléculas escapando e pressionando, né? Como a pressão atmosférica pressiona a nossa cabeça, né? Aqui na superfície, e quanto mais você sobe, né? Aumenta a altitude, diminui essa pressão atmosférica. Então, é a pressão que que o gás que desprendeu desse líquido está fazendo sobre o líquido. É a atmosfera gasosa em equilíbrio com o líquido que está ali embaixo. Ok? Só que o problema do desflorano, por que ele é o pior indutor de anestesia? Porque assim como ele tem uma alta pressão de vapor, um ponto de ebulição baixo, da mesma forma que ele entra com facilidade, ele sai com muita facilidade. Você acaba perdendo o anestésico. Tá? Então você precisa ter esse equilíbrio para manter o anestésico no animal, uma dose
uma concentração alveolar mínima, né, que é chamada CAN, do anestésico, CAN, tem uma tabela que depois eu volto nisso, que é para poder induzir anestesia. Professor, então Sim. qual desses seria o melhor anestésico? Olha, o alotano tem um problema hepático, tá? Então você já pode descartar, geralmente quase não se usa mais. A vantagem do alotano hoje seria o baixo custo ou alguma espécie que foi descrita que é muito sensível aos outros, que tem depressão respiratória, etc. Então, ó, descartando o alotano e o desflorano, tá, que é difícil para anestesiar o animal, os outros praticamente têm a mesma potência, a mesma função. Tá? Só vai ter diferença no custo. Tá? Então, ó, o sevoflurano com 157, o isoflurano com 238 e o enflurano com 172 de pressão de vapor. Tá? Que vai dar uma média aí de 58, que é o maior para o sevoflurano de ponto de ebulição, né? Aqui na terceira coluna, e os outros em média 50, 56, que é o ponto de ebulição. Então, esses são equivalentes, ok? Ok, obrigada, professor. De nada. Bom, outro ponto importante, né, para entender a ação do anestésico inalatório, que são os coeficientes de partição. Então, tem 3 exemplos aqui. Coeficiente de partição do anestésico entre o sangue e a fase gasosa. Por que entre o sangue e a fase gasosa? Porque a hora que você inala isso, para transportar para o sistema nervoso central, esse gás vai pelo sangue, ok? Aí, para sair do sangue, ele tem que estar na forma gasosa para difundir e anestesiar o sistema nervoso central. Então, esse coeficiente de partição é importante, né, você observar que é o que leva você a ter um agente anestésico inalatório eficiente. Outro coeficiente de partição é o coeficiente de partição óleo-gás. Tá? Então, voltando ao exemplo do alotano, ele tem uma alta partição para o óleo. Ele é extremamente lipossolúvel e acumula, por exemplo, no tecido adiposo. Se ele acumula e acaba distribuindo, né, vai para o tecido adiposo, quando entra na circulação, você precisa de mais gás entrando no organismo para poder fazer anestesia, por causa dessa distribuição e essa partição alta no óleo. Aí sobra menos gás no sangue e ainda tem o sangue que retém o gás e o quanto desse sangue libera da forma gasosa. E por último, a partição borracha-gás. O que significa partição borracha-gás, né? Não tem borracha no organismo animal. É a borracha que conduz o seu anestésico até o aparelho respiratório do animal. Se essa borracha começar a reter o seu anestésico, você tem perda de massa, perda de dinheiro, provavelmente, né? Porque você está jogando anestésico para a borracha, e não chega a quantidade necessária para o animal ser anestesiado. Você vai gastar mais tempo para induzir a anestesia e fazer a manutenção da anestesia. Em outras palavras, você vai gastar mais anestésico, tá? Vai aumentar o custo da sua anestesia. Então, o que acontece? Quando você for montar, né, tiver no consultório, etc., precisa ficar atento à qualidade da borracha que você está utilizando, tá? A borracha condutora do anestésico, para não comprar uma borracha de baixa qualidade ou que tenha uma qualidade que não seja adequada para o uso que você vai fazer. Então, não é conectar qualquer borracha, porque a sua borracha rompeu e etc., você pode ter problemas com a padronização do seu protocolo de anestesia, etc., tá? E acabar perdendo, obviamente, o seu anestésico. Professor, o senhor pode repetir a relação entre o óleo e o gás, por favor? Sim, eu usei o exemplo do alotano, né? O alotano, ele gosta de se distribuir no tecido adiposo, tá? Então, a hora que você vai fazer a anestesia com alotano, né, a manutenção, ou você pode induzir também com anestesia, se não quiser usar o propofol ou outro injetável, tá? Se o protocolo da cirurgia permitir. Então, o que acontece? O alotano, ele tem alta afinidade por
óleo, que seria o tecido adiposo do animal. Então, você vai ter fuga do anestésico para o tecido adiposo. E nesta fuga para o tecido adiposo, você perde massa do fármaco, ok? Ok, certinho. Obrigada. Uma desvantagem. Aí, qual que é uma vantagem do anestésico inalatório em relação ao anestésico geral intravenoso? Alguém consegue verificar que vantagem eu teria usar o inalatório em detrimento do intravenoso? Ninguém se arrisca? O inalatório seria para manter a anestesia, tipo, durante a anestesia? Porque aí é mais fácil de controlar do que o venoso? Isso. Por que seria mais fácil de controlar? Tem alguma coisa a ver com a metabolização? A metabolização, sim, mas a maior parte dos anestésicos, com exceção do alotano, não sofre metabolismo. Eles são eliminados por onde? Por onde que elimina o anestésico inalatório? A Nayane respondeu exalando o anestésico. Isso. Obrigado, Maia. Imagina. Então, é mais fácil, a hora que você fala assim, qual que é a vantagem do inalatório? Você tirou o equipamento que está vaporizando, né, o anestésico, o animal se recupera facilmente. Por quê? Você tinha que manter aquela pressão pulmonar, aquela pressão alveolar, né, uma concentração do anestésico nos alvéolos para ele poder entrar no organismo. A hora que você tira, ele sai pela mesma via. Então, não precisa metabolismo hepático, não precisa filtração renal, não precisa nada disso, tá? Da mesma forma que ele entra pelas vias aéreas, ele é exalado para o ambiente, tá? Então, essa seria a grande vantagem do anestésico inalatório. O intravenoso, não, né? O intravenoso vai ficar lá até ser metabolizado e eliminado, porque ele ele não sai pela via inalatória, né? Depende de metabolismo e filtração hepática, eliminação renal e hepática, ok? Então, esta é a grande vantagem de você usar o anestésico inalatório. Comparando, obviamente, com o anestésico intravenoso, ok? Então, um pouco de farmacocinética, né? Então, aqui o desflorano tem a pressão de vapor, o ponto de ebulição, que estava lá na tabela, coeficiente de partição sangue e gás, né? Então, é isso que eu quero comparar aqui, tá? O desflorano tem um coeficiente de partição de 42. O que significa isso? Que eu fiz, coeficiente de partição é assim. Quantas partes está no gás, no sangue? 42. Quantas partes do meu anestésico está no gás? 100. Aí eu tenho esse coeficiente, 42 por 100, um coeficiente de 0,42. Tá? Então é assim que faz a conta. Então, comparando aqui, o desflorano é o que tem o menor partição, né? Por quê? Porque tem uma pressão de vapor alta, ele gosta mais de ficar no estado gasoso do que no líquido, e isso leva a um ponto de ebulição menor também, né? Aqui é registrado a 1 atmosfera. E o que tem maior coeficiente de partição? Sangue e gás. Tá? Então, quem gosta mais de ficar no sangue? É o alotano. Então, o alotano se dissolve no sangue, porque é lipossolúvel, tem afinidade pelas células sanguíneas e acaba ficando mais no sangue do que na forma gasosa. Então, o que vai acontecer? Você leva, tem que inserir, né, o animal precisa inalar a maior massa do alotano para você conseguir anestesia geral, porque uma parte fica no sangue, a maior parte fica no sangue, 2,5 vezes em relação para 1, né? 2,5 para 1 de gás, tá? 2,5 por 1 dá 2,5 coeficiente de partição. Então, aqui o celflorano, né, tem baixo coeficiente óleo-gás,
e o alotano, que é o exemplo que tem um alto coeficiente de óleo-gás. Então, se você tivesse que escolher aqui, quem vocês escolheriam? Quem quer escolher o anestésico? Vamos por exclusão. Qual seria o primeiro a excluir daqui da lista? O alotano. Isso. Justificativa? Ele tem um alto coeficiente de óleo-gás. Isso. E qual é a implicação desse alto coeficiente óleo-gás? Ele é lipossolúvel e acumula no tecido adiposo. Isso. E não é pó. E aí, qual é a consequência se ele está acumulando? O fígado vai tentar metabolizar, só que vai ser muito difícil, então vai causar lesão. Isso, acaba lesionando o fígado. E com relação à massa que eu tenho que usar, se ele distribui para o tecido adiposo, é maior ou menor em relação aos outros dois que estão aqui na lista? Maior. Maior, né? Então eu vou gastar mais anestésico por causa dessa distribuição. Aí entre o desflorando e o sevoflorando, qual seria a primeira escolha? Sevoflurano? Isso. Podem falar. Porque o desflurano, ele tem uma alta pressão de vapor. Isso. Qual a consequência dessa alta pressão de vapor? Que a gente vai perder muito fármaco. Isso. Vai perder fármaco na tentativa de induzir a anestesia. Ok. Tá? O coeficiente de partição sangue e gás, comparando os dois aqui, não dá para tomar decisão se a gente olhar só por isso. Tá? É muito próximo, né? Com relação à discrepância que tem do alotano aqui. Então, essa coeficiente sangue e gás aqui seria adequado. O problema realmente é a pressão de vapor do desflorano. Muito bem. Então, aqui nessa tabela, ela está em inglês aqui, mas vou explicar rapidamente alguns pontos importantes. É mais para vocês pegarem um conceito, tá? Que eu falei ali da concentração alveolar mínima, né? Aqui é o MAC, né? Em português é a CAM, que vocês vão encontrar no livro, né? De trás para frente, concentração alveolar mínima. Então, a concentração alveolar mínima que você precisa aqui, em percentual, a opressão de vapor, que a gente já viu, o coeficiente de partição sangue e gás, o coeficiente de partição cérebro-sangue, né, que é importante, que é o sangue que está transportando, e o tecido adiposo. Né? Então, esses são os parâmetros, né, que são utilizados para avaliação e a questão da indução da anestesia. E chamar atenção aqui, metabolismo, né, que você recupera, né, metabólitos, perdão. O alotano, né, que tem maior índice de metabolismo entre os anestésicos gerais. Então, isso daqui é só uma tabela que você vai consultar para avaliar os anestésicos. Alguns efeitos, né, gerais que eu separei aqui, que é um resumo, né, que está no livro. O óxido nitroso, né, que tem baixa potência, eu já adiantei quando eu mostrei a estrutura, pode ser associado ao alotano ou outros halogenados. Ele vai causar a redução da concentração alveolar de oxigênio, tá? Todos eles, né, porque está entrando um gás, isso vai competir com o oxigênio e acaba diminuindo a oferta de oxigênio e talvez você tenha que controlar a oxigenação do animal também. E tem metade da potência humana, a metade da potência humana é observada em cavalos, né? Então, ele é mais potente para humanos do que cavalos. Tem um estudo que fez essa comparação. E depois, os anestésicos voláteis diminuem o metabolismo cerebral e aumentam o fluxo sanguíneo cerebral. Aumenta o fluxo, provavelmente por vasoconstrição, né? Aumenta.
Você pode aumentar a frequência cardíaca, eventualmente, porque você está dando, causa uma depressão, mas depois, pelo reflexo simpático, você pode ter aumento. Então, isso são algumas características desses anestésicos. No sistema cardiovascular, os halogenados que diminuem a pressão, né, a vasodilatação, diminui o débito cardíaco e o tônus simpático. E a sensibilização do miocárdio às catecolaminas. O que significa sensibilização do miocárdio às catecolaminas com a Lotan? É que com uma dose menor de catecolamina, você vai ter uma resposta maior do que a esperada, tá? Então, fica mais sensível para responder com catecolaminas. Catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, dobutamina e etc. Seriam agonistas, né? Beta-adrenérgicos. No sistema respiratório, todos os anestésicos inalatórios causam depressão, tá? Da capacidade respiratória, né? E o paciente perde a capacidade de resposta a alterações de pressão de CO2 e pressão de oxigênio. Então, isso precisa ser controlado também. Como você está anestesiando e vai perder esse controle, você precisa monitorar oxigenação da hemoglobina, né, isso é monitorado facilmente, e monitorar eletrólitos como bicarbonato circulante, pH, durante o processo anestésico. Então, tudo isso é controlado no hospital veterinário. Bom, saindo dos inalatórios, vamos para a discussão dos anestésicos intravenosos. Alguma pergunta até aqui? Ok, vamos para frente. Barbitúricos. O que são barbitúricos? Né? São medicamentos que agem no GABA, tem vários exemplos aqui, tem os tiobarbitúricos, os oxibarbitúricos, eu vou mostrar a estrutura, né? Tio é que tem enxofre, oxi é que tem oxigênio na estrutura. Então, aqui é uma lista de barbitúricos, compostos imidazólicos, cetomidato, como exemplo, alquilfenóis, que foi o primeiro exemplo que eu dei lá de intravenoso, naquela composição que eu coloquei propofol, enflurano, se não me engano era um halogenado que tinha lá, um enflurano, e derivados da aqui está escrito errado, tá? É fenciclidina, coloquei o L aqui, que é a cetamina e a tilamina, que também já apareceram nos casos clínicos, tá? Então, só uma listinha aqui da classificação dos anestésicos intravenosos. Então, aqui os barbitúricos, características dos barbitúricos. Tá? É um anel com 2 nitrogênios, estão todos aqui. 2 nitrogênios e oxigênios. Tá? Então, aqui, o pentobarbital, nós já discutimos na terça-feira, no caso clínico, e o tiopental, né, que foi dado em associação. Então, qual que é a diferença existente entre pentobarbital e tiopental, que leva àquela farmacocinética diferenciada? Isso aqui é um oxibarbitúrico, que tem este oxigênio nesta posição entre os 2 nitrogênios, e aqui é um tiobarbitúrico. Tá? Então, eu substituí o oxigênio pelo enxofre, alterou completamente a farmacocinética destes 2 fármacos. Tá? Nós vimos na terça-feira, uma discussão de caso, que o pentobarbital ele tem um tempo de indução maior, mas o tempo de manutenção da anestesia também é maior. Então, ele leva de 10 a 20 minutos para induzir a anestesia. E dura cerca de 120 minutos ou 2 horas. Enquanto o tiopental leva de 60 a 120 segundos, né, 2 minutos no máximo, para induzir a anestesia. Só que perde efeito em 5 a 10 minutos. Então, a associação leva ao quê? Rápida indução da anestesia pelo tiopental e manutenção da anestesia pelo pentobarbital, se você for utilizar esta associação para fazer uma intervenção cirúrgica. Então, esses são os barbitúricos. E aqui a origem do nome, né? Por que fenobarbital, pentobarbital? Feno tem fenol,
aqui, fenol não, o benzeno, né, grupo fenílico aqui, e o pentobarbital, que tem 5 carbonos nessa posição. Então, é isso que diferencia um do outro. Os não barbitúricos, mas que tem, qual a característica, né, tanto dos barbitúricos para os não barbitúricos? Eles são extremamente lipossolúveis. Você não tem aqui, com exceção dos nitrogênios, né, mas com esse monte de oxigênio puxando elétrons, é quase que impossível em pH fisiológico você gerar carga positiva associada aos nitrogênios. Esses nitrogênios não são bases, né, por causa desses oxigênios que puxam aqui a densidade eletrônica para eles. Então, praticamente todos são muito lipossolúveis para passar a barreira hematoencefálica. E aí a presença, né, de anéis, hidrocarbonetos, aqui o propofol, né, que é um alquil, então 2 alquil aqui circulado em azul, fenol, então é o benzeno hidroxilado que é o fenol. E acetamina, nós vimos hoje também na terça-feira, no caso clínico, derivado da fenciclidina, e a tiletamina, bastante lipossolúvel também, não tem grupos ionizáveis aqui. Bom, quando eu falo dos barbitúricos e uso o sal sódico, né, que eu tenho a possibilidade de fazer o sal sódico, tem aqui uma representação, aqui o barbital, né, isso é um sal sódico, tá, eu removi aqui, fiz uma dupla, observem aqui que eu tiro, jogo essa dupla para dentro do anel e promovo um sal aqui, tá, então é isso que acontece para fazer o sal. Em pH 7,4, né? pH praticamente da região pulmonar, onde eu tenho 61% do tiopental e 83% do pentobarbital na forma não ionizada. Então, altamente lipossolúvel, né? Não tem carga elétrica, então eu tenho a passagem facilitada da barreira hematoencefálica. Tenho rápida distribuição cerebral, e uma redistribuição. O que é a redistribuição? Então, vamos lá. No tecido adiposo do cão, né? Então, esses fármacos, como são lipossolúveis, uma parte vai para o cérebro, uma parte pode acumular no tecido adiposo, igualmente ao que acontece com a lotano, né? O equilíbrio gordura-plasma acontece em 6 horas. Então, se eu administro pentobarbital, eu tenho uma detoxificação de 15% por hora, tá? E leva a recuperação da anestesia depois que eu tenho passado 3 horas ou 45% da eliminação desse fármaco ou inativação pelo metabolismo hepático, ou detoxificação. Ok? Então, a redistribuição, né, voltando um pouquinho aqui que eu pulei, vai para o tecido adiposo, e o que acontece? Quando você elimina o fármaco, então eliminei na primeira hora 15%, começa a liberar do tecido adiposo. O animal pode continuar ainda em estado anestésico ou em estado de sedação ainda, tá? No caso do depósito que formou no tecido adiposo. Tempo de ação, já discutido o pentobarbital e o tiopental, né, ultra curto, está aqui, então é só um exemplo a mais aqui da tabela. Ação ultra curta, tiopental, que é o mais importante, curta, o pentobarbital, e longa, que é o fenobarbital e o barbital. O fenobarbital, na verdade, ele tem uma aplicação maior como anticonvulsivante, tá? Então, por que é melhor ter um de longa duração como anticonvulsivante? Porque o efeito dele vai ter uma durabilidade maior, tá? Eu vou utilizar pentobarbital para convulsão, tá? Controle de convulsão. O fenobarbital, então, ele permanece mais tempo. Alguma dúvida? Aí o fenobarbital pode dar por via oral, tá? O nome comercial é o Gardenal. Então, indo para o mecanismo de ação, tá? Dos anestésicos intravenosos, os barbitúricos. Na verdade, praticamente todos
tem alguma interação com os receptores de GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são esses receptores. Altera a condutividade iônica, pode ser de íons cálcio, magnésio, nos neurônios. A ação periférica reduzem a ligação e seletividade da acetilcolina na membrana pós-sináptica e levam, como reduz, né, a acetilcolina na membrana pós-sináptica, um excelente efeito de relaxamento muscular periférico. Imidazólico, a mesma coisa, potencia o GABA. O propofol, também, mecanismo de ação, potencializar a ação do GABA, e também os derivados da fenciclidina, que potencializam o GABA. Bloqueiam, a fenciclidina tem outras ações, né, que auxiliam também, bloqueiam receptores muscarínicos centrais, bloqueiam o transporte de serotonina, dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores, né, excitatórios, e bloqueiam estes receptores de N-metil-D-aspartato que levam ao efeito analgésico, seriam receptores relacionados à dor. Professor, você pode voltar no outro slide, por favor? Volto, prontinho. Obrigada. Pode passar já. Já pode? Pode. Eu só dar uma olhadinha. Ok. Então, próximo. Então, aqui como funciona o receptor do GABA, tá? Então, na presença do GABA, aqui tem um receptor, né? O receptor é transmembrano. Na verdade, é um receptor que é acoplado a um canal iônico, tá? Eu vou girar aqui um pouquinho a figura que eu deixei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui é a proteína, que é o receptor do GABA e está associada, na verdade, é um receptor que é um canal, tá? Então, é um canal de íons cloreto. Se eu girar aqui, ó, isso daqui tem um canal aqui no meio, tá vendo o tubinho aqui, ó? É aqui que passa os íons cloreto. E aqui, nas subunidades, essa parte aqui desse monte de alfa-hélice, né? Isso daqui é a porção transmembrana do receptor. E aqui é onde eu tenho a interação com o GABA, né? Que é chamado receptor de GABA, que fica do lado externo da membrana do neurônio. Então, voltando aqui. Na presença do GABA, o que vai acontecer? A entrada de íons cloreto. Então, íons cloretos, quando eu tenho a liberação do GABA, íons cloretos vão causar uma polarização fisiológica, tá? Que vai impedir, né, que esse neurônio dispare o potencial de ação, porque para disparar o potencial de ação eu preciso entrar sódio para despolarizar. E aqui o GABA está promovendo uma polarização maior ainda, porque ao invés de entrar carga positiva, entra carga negativa. E aí eu acabo tendo uma, entre aspas, sedação desse neurônio que está interagindo com o GABA. O GABA é liberado por um neurônio que o produz, né? O neurônio GABAérgico. Então, esta seria a polarização fisiológica, a entrada de íons cloreto, impedindo que esse neurônio dispare um potencial de ação com a abertura de canais de sódio. E aqui entra, então, o exemplo que eu vou usar aqui são os benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos, que é a alprazolam, diazepam, mas pode ser também os anestésicos intravenosos, que são os derivados da fenciclidina, acetamina, tilamina, o propofol, os barbitúricos, tá? Então, todos esses anestésicos que interagem com o GABA, eles vão agir na presença do GABA. Então, eu preciso do GABA para que estes anestésicos intravenosos ou um benzodiazepínico funcionem. Tá? Então, o que vai acontecer quando eu vou para a farmacologia, né? Sair do quadrinho de polarização fisiológica, íons cloreto, e vai aumentar a permeabilidade dos íons cloreto, tá? Isso vai causar o que é chamado hiperpolarização farmacológica na presença de GABA associada a um fármaco, que interage nestes receptores.
Tá? Então, por isso que eu consigo causar anestesia, porque eu aumento a atividade do GABA no sistema nervoso central. Alguma dúvida com isso? Um outro esqueminha de como isso acontece, né? Aqui tem, isso aqui foi feito tudo por raio-x, né? Criogenia de alta resolução desses receptores, que mostra o canal. Então, esse é o canal que eu mostrei para vocês ali no Quimera, né? Que eu girei a proteína. Então, aqui é o canal. E aqui como é que esse canal interage. Então, aqui eu tenho 2 sítios de ligação do GABA. Então, aqui, cadeia alfa-beta, beta-alfa, sítio de ligação do GABA. E o benzodiazepínico que se liga entre uma cadeia alfa e a cadeia gama da proteína, que está aqui. Ó. Então, a cadeia gama e a cadeia alfa. Aqui seria o sítio de ligação do benzodiazepínico ou do anestésico intravenoso. Aqui no caso é o alprazolam, tá? Essa figura, o alp aqui de alprazolam, que é um benzodiazepínico, tá? Porque esse experimento foi feito, né? Essa elucidação do mecanismo de ação foi feito com alprazolam e diazepam. O que tem de importante aqui, né? A primeira coisa é que sem o neurotransmissor, o anestésico não funciona, o ansiolítico, o hipnótico não funciona, tá? Isso aqui vai levar, então, à abertura por maior tempo, aumentando a permeabilidade dos íons cloreto, tá? Aí a grande pergunta, né, que até hoje ainda não foi respondida, é a questão: este sítio em que os fármacos interagem com este canal, né, com este receptor associado ao canal de cloreto, se existe uma molécula biológica que, uma vez produzida pelo organismo, poderia interagir com este campo aqui onde o fármaco acaba entrando, tá? Ninguém sabe, ninguém descobriu um mediador químico fisiológico para este receptor. Tá? É uma curiosidade. Uso terapêutico, isso aqui eu já discuti, tá? Fica aí para vocês recapitularem. Cetamina mais xilazina, que é a prática comum na medicina veterinária, tá? Pode ocorrer, levar a depressão respiratória, então precisa tomar cuidado com isso, porque perde o controle, né? Com anestésico em geral, perde o controle respiratório, pressão de CO2, pressão de oxigênio. E a outra associação é a da tiletamina, que é da mesma classe da cetamina, da fenciclidina, associado a zolazepam, que é um benzodiazepínico, que essa associação, na verdade, ela acaba sendo para evitar essa excitação intensa na recuperação. Bom, se você anestesiou e utilizou, né, isso só é vendido associado, né? A cetamina é separada da xilazina e você faz a associação, isso daqui já vem no medicamento associado. Se após a recuperação do efeito anestésico da tiletamina, o animal pode voltar para aquele estado de excitação e euforia, tá? Euforia é mais descrição humana, né? E você precisa conter o animal, tá? Para que o tutor não fique apavorado que o animal está passando mal. Então, sabendo disso aqui, né, se você usou essa associação, o que você pode fazer na sequência? Dar um benzodiazepínico sozinho, não vai anestesiar o animal de novo, dar um benzodiazepínico para prolongar o relaxamento do animal até que a tiletamina esteja totalmente eliminada do organismo. Tá? Então, no caso de excitação intensa na recuperação, é indicado a terapia paliativa com benzodiazepínico, que não é anestésico. Assim como a xilazina, os benzodiazepínicos não são anestésicos. Bom, passando para o terceiro ponto de anestesia, anestésicos locais. Tá? Então, aqui só tem a estrutura, né, para discutir, baseado na estrutura farmacocinética. Ou são ésteres ou são amina. Tá? Então, aqui éster, 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 amida, amida, amida e amida. Tá? 4 exemplos de ésteres e 4 exemplos de amida. Então, praticamente, estes anestésicos locais agem bloqueando
ou interagindo com canais de sódio, né? Hoje foi explicado, não me lembro se foi a Ana que explicou. Eles penetram o neurônio na forma não ionizada, porque esses grupamentos amino, né? Isso aqui tem pKa9, né? Então, em pH 7, que está abaixo, né? 2 unidades, é altamente ionizado, 99% fica positivado, então ele não passa a membrana do neurônio. Então, só passa a fase que está não ionizada. Tá? Tem um esqueminha que eu já mostro. Para poder inibir ou bloquear o canal de sódio pelo lado interno. Tá? Então, já vou mostrar isso daqui a pouquinho. Então, são bases fracas, né? Por causa desse grupamento amino. Tá? Aqui um exemplo, éster, base fraca. Bom, se são ésteres e bases fracas, né? A gente vai lá, isso daqui é rapidamente metabolizado por enzimas da fase 1, que são hidrolases. Tá? Então, esterases e amidases degradam rapidamente e quando você tira essa ligação, perde o efeito de anestesia local. Então, aqui representando, né, a base, o canal de íon sódio. Então, quem penetra é a base não ionizada, tá? Então é uma fração muito pequena, né, que em pH 7 não está ionizada, ela vai penetrando, ela acumula, e do lado interno do neurônio, o que acontece? Você tem H+ livre lá e essa base entrou, tá? Como é uma base fraca, ela vai reagir rapidamente com o próton e vai formar a base protonada. E é esta base protonada que bloqueia os canais de sódio, tá? Aqui representado aqui, esse tamborzinho. Okay? Então é dessa forma que o anestésico local age. A biotransformação é lenta. Por que a biotransformação é lenta? Porque o órgão metabolizador é o fígado. Ele tem muitas hidrolases, como amidases e esterases. Só que no local que você aplica, a presença dessas enzimas é muito baixa. Tá? Então a biotransformação é lenta. Tá? Ela precisa sair do local que você aplicou para ser biotransformada rapidamente pelo fígado ou pelas esterases circulatórias. Tá? Distribuição para os órgãos mais irrigados, mas essa distribuição também não vai causar anestesia à distância, por isso que são anestésicos locais. Como que você faz para aumentar o tempo de permanência, né, ou o tempo de ação da anestesia local? Tem estudos na literatura que já foram testados, você pode basificar o meio, tá? Então você aumenta a penetração no neurônio, porque você desprotona antes de entrar, né, facilita a entrada, e o uso de um vasoconstritor. Qual a finalidade de se associar, por exemplo, adrenalina com anestésico local, xilocaína, né, que existe uma formulação para isso, com o medicamento. O vasoconstritor impede que o fármaco saia do local da aplicação. Tá? O vasoconstritor vai diminuir a irrigação e, com isso, você aumenta o tempo de permanência no local, aumentando o tempo de da anestesia local, tá? Por vasoconstrição. Bloqueio canais de sódio internamente, eu já mostrei. Depois tem aqui na sequência tranquilizantes maiores, né, que são fármacos que agem no sistema nervoso central. O que esses tranquilizantes maiores agem? Aí não vai interagir com GABA, tá? Ele já vai interagir em receptores dopaminérgicos. Então, dois exemplos aqui, a clorpromazina e o haloperidol. Estes fármacos em medicina humana são utilizados para tratamento da esquizofrenia, porque um dos pontos da esquizofrenia é aumento da produção de dopamina no sistema nervoso central. E aumentando o sistema produtor da dopamina, você tem as alucinações e desvio de comportamento baseado num quadro esquizofrênico. Então, você usa esses medicamentos para bloquear a ação deste excesso de dopamina produzido no sistema nervoso central. Na medicina veterinária, tá, dificilmente você vai conseguir fazer um diagnóstico do animal com esquizofrenia, tá? Você vai usar tranquilizantes maiores para quê? Para sedar o animal,
para conter o animal, né, principalmente o último capítulo dessa seção do sistema nervoso central, é justamente o manejo de animais silvestres, né? Então, você pode usar esses tranquilizantes, pode usar a cetamina como tranquilizante e outros fármacos, como xilazina e etc. Então, aqui, 2 exemplos. Antidepressivos, que também em medicina veterinária é utilizado, mas é muito difícil você estabelecer o diagnóstico de que um animal, né, um pet, um cão, um gato, está com depressão e você vai usar um antidepressivo. Mas, em todo caso, a gente dá uma olhada, estuda, e se você se tornar um psiquiatra veterinário, provavelmente você vai conseguir identificar quadros de depressão animal. Tá? Seria perda de apetite, se não tem doenças associadas, etc., para você fazer uso de um medicamento antidepressivo. Então, aqui, esses fármacos, né, em medicina humana, eles são muito utilizados, né, hoje já foram superados, mas já foram muito utilizados. Eles inibem a recaptação de serotonina e adrenalina. Se vocês lembrarem, lá na aula do simpático, eu mostrei que a noradrenalina, uma parte é recapturada sem ser biotransformada na fenda sináptica. O mesmo acontece com a serotonina. Então, se você inibe esta recaptura, você aumenta o tempo de meia-vida, o tempo de permanência na fenda sináptica. A serotonina é o neurotransmissor que nos mantém acordado, né? Então, quando você acorda, você tem uma descarga de adrenalina, às vezes o coração dispara, mas é a serotonina que vai te manter no estado de humor durante um período de 12 horas ou mais. Depois você vai metabolizar essa serotonina e entra no estado de sonolência e indução do sono fisiológico. Tá? Inibidores da MAO, né? Por que inibidores da MAO? Porque a MAO é que biotransforma tanto serotonina quanto a noradrenalina. Na verdade, o quadro depressivo ele está mais associado com a diminuição da serotonina, tá? Do que com a noradrenalina. Por isso que a gente vai passar para uma classe mais utilizada de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Então, alguns exemplos aqui, o primeiro, né, da série foi a fluoxetina. Quando a indústria farmacêutica lançou a fluoxetina na década deixa eu lembrar aqui, 90 do século passado, na década de 1990, ele foi classificado pejorativamente como o fármaco da felicidade. Tá? Você toma fluoxetina e os seus problemas acabam numa cápsula de medicamento. Tá? Você fica alegre, animado, etc., e a vida fica maravilhosa. A paroxetina, a mesma coisa, e também a sertralina, hoje, talvez mais utilizada ainda do que a fluoxetina e a paroxetina. Então, eles não interferem na recaptura de noradrenalina. Então, eles vão evitar efeitos adversos, né, da imipramina e da nortriptilina, que é taquicardia, por exemplo. Você toma um antidepressivo, ficar com taquicardia, pode levar a ansiedade, mal-estar, etc. Então, interferindo só na serotonina, que não tem atividade cardíaca, né, é só na atividade de vigília e humor, você elimina efeitos cardíacos dos antigos antidepressivos. Anticonvulsivantes, são vários, né, barbitúricos, tá aqui o barbital, a primidona e a fenitoína. A primidona, na verdade, ela depende de biotransformação. Se vocês compararem a estrutura da primidona com o fenobarbital, a primidona vai ser oxidada no fígado, ganha uma dupla O aqui, e se transforma no fenobarbital, que é a forma ativa, né? Então, isso daqui seria um profármaco, tá? Igualzinho aqui, só falta oxigenar aqui, é o fígado que faz isso. Fenitoína, todos conservando, né, muitos anéis e alta lipossolubilidade. Diazepam, que é um dos primeiros benzodiazepínicos, tá, ansiolítico e hipnóticos, a carbamazepina e o ácido valproico, tá, todos eles praticamente
aumentam a condutividade do íon cloreto, causando diminuição da excitabilidade cerebral. Outros anticonvulsivantes novos, mas que também acabam interagindo com o GABA, então tem uma lista aqui enorme, tá? Não vou ficar lendo aqui. Que já falei, princípio ativo. Uma informação importante, né? Os barbitúricos, aqui está como fenobarbital, mas de uma forma geral, todos os barbitúricos são indutores de P450. O citocromo P450, que são enzimas hepáticas que fazem metabolização de vários fármacos. Quando você associa um barbitúrico com outros medicamentos, você pode perder o efeito, porque essa indução aqui você acelera o metabolismo dos fármacos. Um outro exemplo interessante da literatura é a carbamazepina. Tá? Aqui, ela induz uma P450, mas que não faz a própria biotransformação, enquanto a carbamazepina induz uma P450 que faz a biotransformação do próprio fármaco. Então, com o tempo, você cria resistência ou a perda do efeito e você tem que ficar aumentando a dose da carbamazepina, até chegar um momento que você tem que substituir o fármaco como anticonvulsivante, ou associar com um barbitúrico. Mecanismo de ação, todos interagem com o GABA, eu já vi, já falei um pouquinho antes. Diminuição do influxo de sódio, aí diminui a condução nervosa. E os ansiolíticos hipnóticos, praticamente aqui tem os exemplos para mostrar que são lipossolúveis, e aqui 5 exemplos de benzodiazepínicos, tá? Não vou detalhar cada um deles. O alprazolam, que estava lá no exemplo, de interação com o receptor